A Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. As relações entre o Brasil e o mundo árabe são históricas e excelente modelo da parceria nas áreas diferentes. Além disso, a comunidade árabe é parte principal da sociedade brasileira. No dia 11 de fevereiro atual, São Paulo testemunhou um evento cultural importante sobre a história das relações entre o Brasil e o mundo. O evento foi o lançamento do livro titulado Brasil e o Mundo Árabe, Negócios, Marketing e Diplomacia Econômica, elaborado por Dr. Rubens Hannoun, o ex-presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. À margem do evento, a Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter esta entrevista com Dr. Rubens Hannoun, apresentando seu livro, abordando as linhas principais que incluiu o livro. Ao início, parabéns, Dr. Hannoun, pelo lançamento do livro. Desejo toda a prosperidade e todo o melhor para as relações entre o Brasil e o mundo árabe. E seja sempre bem-vindo na sua Rádio Cairo. Agora vamos ouvir a entrevista. Vamos dar um overview aí. Eu sou filho de sírios, né, então tenho árabe no sangue, e sou genuinamente um pesquisador de mercado, e que trabalho com marketing, pesquisa e tal. E é muito interessante porque eu tive essa oportunidade de trabalhar diretamente com árabes, né, com a cultura árabe, através de, foram meus contatos normais de família e tal, mas quando eu entrei na Câmara, principalmente, né, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, e aí eu comecei a ter contato com o mundo árabe verdadeiramente. E uma das primeiras coisas que eu percebi, até numa discussão, acho que foi a primeira reunião que eu participei com todos os embaixadores árabes, que eu percebi numa discussão e sugeri o seguinte: olha, o problema da relação Brasil e árabes, comercial, que a Câmara discute muito comércio, né, é a falta de informação. Ninguém conhece ninguém, os árabes não conhecem os brasileiros não conhecem os árabes, e, portanto, ninguém sabe explorar e o que explorar de oportunidades para os dois lados. Então, essa foi a primeira constatação, e aí eu comecei com isso a fomentar a informação, a criar canais de informação para que os dois lados tivessem uma conversa comum, pudessem se entender comum, e aí foi, e como eu tenho esse sangue pesquisador, eu fui trazendo esse tipo de informação e olhando para isso com uma visão mais analítica, né, tentando entender exatamente como é que é o árabe, como é que é o brasileiro, como é que é essa relação, e aí fui através do tempo, tendo muito contato com os árabes e com os países árabes, tive essa grande oportunidade de conhecer países árabes, e como eu sou árabe, né, claro que o envolvimento foi maior, então dá um canal muito interessante. E aí foi isso, eu fui me apaixonando por esse mundo, na verdade, e fui estudando e agindo, né, não só estudando analiticamente, mas estudando analiticamente, bom, então qual é o melhor caminho para essa relação, às vezes de uma forma muito de sentimento, e aí indo, outras de estudo mesmo, né? Então, daí é que veio esse trabalho todo, tá, em paralelo com o meu trabalho de marketing e de pesquisa, tá, até que a editora Novo Século, através do Elias Awad, me convidou para escrever o livro. Tá? Eu achei muito interessante, um desafio muito interessante, tá? E aí estruturei esse livro, tá? Eles aceitaram a forma como eu estruturei o livro, olhando para esses vários essas várias nuances da relação, né? Olhando pelos negócios,
muito, que eu trabalhei muito com isso, né? Os negócios entre árabes e brasileiros, olhando muito para o marketing. Então, nesse tempo todo, eu também estudei muito como é que se faz marketing nos países árabes, qual a imagem do Brasil nos países árabes, qual a imagem dos árabes aqui no Brasil, qual a imagem que o Brasil tem dos descendentes árabes. E assim fui estudando como é que se faz para ter uma relação boa e como é que é o marketing, que é o meu negócio em termos de profissão, como é que é pesquisa, porque tem coisas muito interessantes. Como é que você faz uma pesquisa em país árabe? Será que é igual no Brasil ou não? Como é que você faz um comercial num país árabe? O que você usa de argumentos? Como é que você respeita os procedimentos, respeita a cultura, respeita a própria religião? Como é que você age num calendário completamente diferente do nosso? Porque isso me chamou muito a atenção uma das primeiras vezes que eu fui para os países árabes, que você chega num dia achando que está num dia e é outro. Então, se você chega lá num domingo achando que, bom, é o dia de descanso que eu vou poder descansar, conversa, porque lá é segunda-feira, na maioria dos países, né? Tem países que não é igual a gente, e tem países também que é outro calendário, então tem vários. Isso também abordo no livro. Então o livro vai passando por isso tudo. Então eu comecei a gostar muito de escrever sobre isso. Então foi uma experiência muito interessante a escrita. Eu diria muito interessante e também sofrida, porque você se cobra prazos, né? E eu atrasei muito esse livro. Passei uns 2 anos só tateando, até que no último ano eu peguei para escrever mesmo e escrevi. Então ele passa por tudo isso, e aí fala muito de oportunidades, também olhando para as oportunidades, porque as oportunidades entre os dois mundos aqui, mundo árabe e Brasil, elas são imensas, porque nós temos o que eles precisam e eles têm o que nós precisamos. Então é uma forma de fazer realmente uma relação mais estratégica, uma parceria estratégica, e não só compra e venda. Se só comprar e vender, fica uma coisa superficial. Agora, parcerias estratégicas, como por exemplo, se você tem um árabe, os países árabes, vindo aqui, nos ajudando a resolver todos os nossos problemas de logística, para escoamento da produção de alimentos, é uma coisa que para eles interessa muito, porque eles têm na segurança alimentar uma das principais preocupações. E tem no Brasil um dos principais fornecedores. Se a gente resolve o nosso problema de logística, de produção e tal, para eles vai ser ótimo, porque vai chegar mais rápido o produto para eles, vai chegar mais barato o produto para eles, vai chegar um produto de melhor qualidade para eles. Então, para eles interessa muito. E para nós interessa também, porque nós estamos resolvendo o nosso problema de logística, de estradas, de trens e etc., de modais logísticos que podem nos ajudar muito. Isso é um exemplo. Outros exemplos que também são abordados, um exemplo de cosméticos, por exemplo, também você tem grandes oportunidades no cosméticos, porque os países árabes, se você olhar, tem alguns países lá que é o maior consumo de produtos cosméticos do mundo. Então, eles usam muito, né? Então, e o Brasil é reconhecidamente um grande produtor e um produtor de muita qualidade. E que está entrando no halal com cosméticos. Inclusive, no Brasil nós nunca tivemos essa ideia, mas o Brasil, há muito tempo atrás, uma empresa do Amazonas ganhou um prêmio de cosmético halal, por ter desenvolvido e tal. Então, você tem oportunidades aí que a gente não tem muito esse conhecimento. E não tem mesmo, né? O brasileiro não tem esse conhecimento nem do que é halal, nem que nós somos o maior produtor de proteína halal do mundo. O maior fornecedor para eles de proteína halal é o Brasil. Só que aqui dentro a gente não tem esse conhecimento. Então esse livro, ele leva muito para essas coisas, para esse conhecimento, e para como é que você faz isso? Como é que você, por isso a diplomacia ampliada, econômica ampliada, porque não é só isso aí, não é chegar lá e falar, a gente vende halal, faz halal, que é uma maravilha e tal, isso aí não vai acontecer nada, porque eles precisam confiar muito. Primeiro, eles precisam confiar que realmente nós controlamos o halal, da maneira como eles acham que tem que ser controlada. Eles têm que confiar em você como pessoa,
Eles têm que saber da sua vida, eles têm que saber da sua família, eles têm que saber que você está bem intencionado, que você não quer só vender, virar as costas e ir embora. Então, tudo isso é um processo muito bem estruturado por eles. É uma coisa que eles vão fazendo e você vai entrando, né, nessa linha e você vai... Então, o livro aborda isso, como também aborda, por exemplo, que você tem que arabizar as coisas. Por exemplo, nós aqui temos muito games. A gente desenvolve games e eles consomem muito games. Só que para eles consumirem os nossos games, você tem que arabizar o nosso game. Você não pode pegar o game e passar exatamente para lá, porque os conceitos são diferentes, a cultura é diferente, então tem que arabizar. Então mostra também isso abordado. Enfim, nós temos isso, temos um último capítulo, que é um capítulo que nós vamos abordar, não o capítulo em si, mas o tema, nós vamos abordar no lançamento, que é pensando, olhando para o futuro, que mostra por que esse potencial é tão grande no futuro, por que isso pode ampliar muito, porque você tem coisas muito comuns entre árabes e brasileiros, você tem coisas brasileiras que são grandes interesses para os árabes, e você tem coisas árabes que têm muito interesse para o Brasil. Então isso é abordado no último capítulo, porque mostra o futuro, quer dizer, não é um livro de história, olha como foi bom, não, olha como é que pode ser bom e como é que você vai atingir isso. É um livro que aborda tudo isso com exemplos práticos, então tem muitos cases, tá, de o que veio acontecendo nas últimas décadas, nessa relação, como é que foi resolvido e tal. E não é um capítulo, mas é um anexo que são dicas. Então tem várias dicas. Para quem não tem tempo para ler o livro, ou quer ser mais rápido, vai lá e olha dicas. E as dicas são bem objetivas, do tipo assim, olha, quando você for numa reunião, descobre qual é o nível do seu interlocutor. Se é o presidente, leva o presidente da sua empresa para conversar com ele, porque eles são assim. Então, algumas dicas desse tipo muito palpáveis, muito objetivas, muito claras, tem várias dicas que podem ser lidas. E aqui eu agradeço um agradecimento especial às pessoas que me deram entrevista, que foram feitas mais do que uma dezena de entrevistas com pessoas, com profissionais que atuam no Brasil no comércio com árabes, com profissionais árabes que atuam no comércio com o Brasil, com brasileiros que moram nos países árabes e que tiveram que enfrentar desafios para lá implantar os seus negócios, para lá ter profissão, e tem embaixadores que falam dessas relações. Então agradeço a esses entrevistadores e que essas entrevistas, elas também constam do livro. A entrevista, o textual da entrevista como um todo, que também são muito interessantes de serem lidas. E é isso, no final, os nossos apoiadores culturais, H2R, a FAMBRAS, a Academia Halal, a Câmara de Comércio, a Árabe Brasileira, a Casa Árabe e o Núcleo de Estudos de Negócios Árabes e Islâmicos. Muito bem. Agora você está mídia treinado, você entregou o seu discurso do começo ao fim, do jeitinho que a gente sempre fez e do jeitinho que a gente sempre pediu para você fazer nas entrevistas. Pois é. E está perfeito. Eu vou só pontuar, vou colocar alguns pontos nas perguntas que eu vou fazer, que eu quero que você detalhe, mas eu vou pedir para você ser conciso para a gente fazer enxertinhos para as redes sociais. Como está hoje a relação do Brasil com o mundo árabe e qual é o potencial que ainda existe para o empresário brasileiro nessa região do mundo? Olha, a relação do Brasil com os países árabes está muito boa. E se a gente olhar comercialmente, a gente vem batendo recordes atrás de recordes. Então, o ano passado teve um recorde de comércio importante, e eu diria para você o seguinte, que essa relação ela tende a melhorar ainda mais, porque o potencial é visto dos dois lados. E que eu acho que o caminho que está sendo seguido é um caminho, ainda não chegamos nisso, mas é um caminho dessa parceria estratégica. Sabe? Você tem alguns caminhos aí que você percebe que já está se estruturando algumas ações nesse sentido.
Rubens, no seu livro você fala do conceito de diplomacia econômica ampliada. Você acabou de abordar aqui dizendo, por exemplo, que não basta o empresário brasileiro se preparar para fornecer um produto que é necessário no país árabe. Você precisa se atentar a questões que vão além disso, e questões majoritariamente culturais. Eu quero que você explique, então, portanto, o que é que o empresário brasileiro precisa compreender sobre o conceito de diplomacia econômica ampliada. Olha, esse é um conceito que eu estou trazendo para o livro, é um conceito, eu diria que novo, tá? Mas é que ele pega vários aspectos da relação. Tá? Você tem que ser diplomático, claro, você tem toda uma coisa, você, olhando para a economia, mas você tem que ampliar isso no sentido, e aí não é só empresário, o empresário tem que estar atento, mas não é ele sozinho que faz. Tá? Como, por exemplo, você ter ações culturais, tanto lá quanto aqui, você tem ações esportivas, tanto lá quanto aqui, tudo isso vai criando um ambiente de favorecimento para o país. Vai criando um ambiente que ele fala, opa, tem aí, por exemplo, é muito interessante quando você fala num país árabe que nós aqui temos 12 milhões de árabes, que os árabes estão integrados, e promover isso. Tá? Essa ampliação dessa relação é importante, é uma coisa que não é totalmente objetiva de fazer um negócio aqui e lá, tá? Mesmo que seja diplomaticamente, mas não dá para você, por exemplo, o Brasil tem, em algumas embaixadas nos países árabes, o adido agrícola. Mas esse adido agrícola, ele não pode se limitar a falar bem da agricultura brasileira, ele também tem que ter essa visão cultural, ele tem que passar isso, e assim o empresário também tem que ir com essa mesma mensagem, com essa, sabe, está disposto a isso, tá? Que é essa... Imagina. Imagina. Você estava dizendo então que o empresário precisa compreender, né, que existem aspectos culturais, interesses do interlocutor árabe que precisam fazer parte dessa interação negocial. Além de discutir produto, serviço, prazo, qualidade, você precisa entender, por exemplo, você estava citando o exemplo dos adidos comerciais, que eles não devem somente falar da agricultura brasileira e suas características, mas que ele também deve abordar no discurso dele preocupações que são inerentes ao interlocutor nos países árabes. É isso? É isso. E aí, quer dizer, então pegando esse exemplo aí do agrícola, a agricultura brasileira é ótima, tudo isso vai muito bem, e aí é muito interessante que seja falado, mas o interlocutor, ele também está atento, não que isso ele vá comprar ou não comprar, mas ele vai criando uma imagem, tá, que ele vai ficar propenso a comprar, se ele tiver dúvida. De se você falar, por exemplo, num aspecto social da agricultura brasileira. Como é que o Brasil também está preocupado com a sociedade árabe, de dar para a sociedade árabe um alimento de qualidade, um alimento acessível para a população, sabe, você olhar para um outro lado e ver como é que o Brasil pode ser parceiro em tudo isso. Quer dizer, nós não estamos falando só no comércio, compra aí que eu te entrego um produto bom. Nós estamos falando, olha, compra porque nós estamos aí fazendo para que a sua população tenha mais bem-estar, tenha tudo isso. Isso eles prestam muita atenção. Quer dizer, qual é a sua predisposição para tudo isso? Né? Vai desde uma besteirinha, que não é uma besteira, mas uma coisa muito objetiva, que é, bom, se a pessoa está me vendendo isso, se eu tiver que reclamar, eu vou reclamar para quem? Quer dizer, tem alguém implantado aqui? Ele vai voltar aqui ou ele vai virar as costas e não vai me olhar mais? Então é muito objetivo isso, até essa preocupação mais com a sociedade, com o ambiente, com o meio ambiente, como é que isso está sendo visto. Sabe, tudo isso é o que eu chamo de ampliado. Você tem que tratar disso. Não são departamentos diferentes. Tá? O interlocutor, ele pensa em tudo isso e ele quer ouvir tudo isso, ele quer ver tudo isso.
Então isso é o ampliado de uma forma efetiva. Tá? É muito subjetivo, mas também é muito emocional. E eles são muito emocionais. Por mais que pareça, em alguns países, muito objetivo. Mas lá atrás eles têm essa cultura que leva aos negócios. Mesmo que você estiver se relacionando com um europeu que é contratado, que trabalha lá e tal, não sei o quê, esse europeu pode não ter exatamente essa sensibilidade, mas a empresa tem. Então, ele também não consegue andar com a coisa se a empresa não tiver, se não tiver trabalhado com a empresa nesse sentido. Se a nossa imagem não tiver fundamentada nisso. Você, no livro, levanta também a importância de o Brasil, e o Brasil como nação, como Estado organizado, mas também o empresário brasileiro que coloca o produto dele no país efetivamente, de se construir uma marca que associe o produto brasileiro ao nosso país, uma espécie de marca Brasil. Eu queria que você detalhasse essa ideia. Olha, essa ideia, primeiro a necessidade de fazer isso, né? Porque senão a gente não tem se a gente não tiver um projeto de marca Brasil, a gente não está defendendo nada. A gente está defendendo a compra e venda. Tá? E aí você não faz essa relação ser mais consistente e ser evolutiva. Então a marca Brasil, na minha opinião, ela tem que levar tudo isso que nós estamos falando em conta, para criar essa marca. E dar fundamentos àquilo que a gente tem que eles têm de conhecimento da gente. Tá? Então, por exemplo, você tem o Carnaval, que está chegando agora o Carnaval, e que o mundo inteiro admira o Carnaval, gosta muito do Carnaval e tal, não sei o que, não. Mas se você perguntar, bom, mas por que você admira o Carnaval? Eles admiram o Carnaval porque é bonito, porque tem mulheres bonitas, né, as fantasias são ótimas, é uma alegria contagiante, e por aí vai. Agora, isso são argumentos e são coisas que eles veem que podem ser capitalizados de uma outra forma. Bom, por exemplo, fazer uma perguntinha simples. Como é que o brasileiro consegue fazer isso tão bonito, tão organizado? Como é que o brasileiro faz? Isso não cai do céu. Tá? Isso tem um profissionalismo por trás. Tá? Se você pensar que você tem que convencer e você tem que organizar 5.000 pessoas a atravessarem uma avenida com as fantasias que pesam muito, ora na chuva, ora no sol, num tempo determinado, isso não pode falhar, e tem que ser todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo e tal, não sei o quê. Como é que você faz isso? Tenta fazer isso. Tenta fazer isso com 10 pessoas, você não consegue. Agora vai fazer com 5.000 pessoas. Né? Então, isso é uma qualidade brasileira que você pode levar para os negócios. Você pode, sabe, se o brasileiro é tão organizado assim, é alguém que eu posso confiar para comprar o meu produto dele, porque ele tem essa organização por trás. Dá para confiar que a coisa vai acontecer. Então isso é um exemplo. Tá? E criando coisas e mostrando também essa cultura que está por trás de um carnaval, tá? E não ficar só na coisa folclórica das mulheres bonitas, da fantasia bonita, mas que cultura é essa? Tá? Como é que se monta um enredo? Como é que se escolhe um enredo? Tem todos uns procedimentos maravilhosos por trás disso, que levam em consideração a história brasileira, a cultura brasileira, os valores brasileiros, sabe, que passam isso para o mundo inteiro. Né? Mas eu acho que a gente poderia aproveitar desse tipo de coisa para a coisa ir andando. Tá? Então, é um pouco nesse sentido, é criar, mas isso tem que ser estudado e tem que ser estruturado uma marca Brasil. Eu acredito muito numa marca Brasil mundo, acho que tem que ter, mas eu acho que para os países árabes ela tem que ter versões adequadas aos países árabes, ela não pode fugir do país Brasil mundo, porque não dá, o Brasil mundo tem que ser a nossa vocação, né? Mas dentro disso nós temos que levar para essa adequação aos países árabes, tá? Porque pode ficar muito rico, pode ser uma marca
muito poderosa, os produtos podem vir juntos, mas aí tem que ser uma estruturação completa, né? Uma estruturação que leve em conta, eu até cito no livro aqui, se você estiver numa feira e você estiver no seu stand e você estiver comendo alguma coisa no seu stand, isso pega mal na marca Brasil. Tá? Então não pode ser assim. Agora, depende de onde você está. Nos países árabes realmente não. Preciso só começar a entrevista. Vai lá. Rubens, você estava falando do carnaval, que é uma das identificações que os países árabes têm com o povo brasileiro, mas você fez pesquisas de mercado nesses países e descobriu que tem outras associações. E que, curiosamente, né, num comércio que a gente tem com a região, que é basicamente commodity agrícola e carnes, né, assim, a gente ainda está começando a avançar nos produtos industrializados, né, que exige aí uma estratégia de marketing mais cuidadosa, a gente não vê essas associações, essas identificações que o árabe já tem com o Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas pesquisas que você fez, dessas identificações que você encontrou e de como é que o empresário pode usar essas identificações que o árabe já tem com o Brasil em favor dos próprios negócios. Então, isso é muito. Essa pergunta é muito interessante, porque. E aí, legal você me dar a oportunidade de falar das pesquisas que nós fizemos. A gente tem feito pesquisas com os árabes, pesquisas formais mesmo, pesquisas científicas, né, com a população árabe em vários países. Né, porque também tem essa característica. A gente fala em mundo árabe, mas não significa que todos os árabes pensam da mesma forma ou agem da mesma forma. Tanto que você tem árabes na África, você tem árabes no Levante, você tem árabes na Ásia, lá né? Então, eles pensam diferente. Então, por isso a gente faz pesquisa em vários países árabes das 3 regiões para descobrir como é que eles pensam mesmo. Então, uma das pesquisas pegou isso, quer dizer, como é que eles nos identificam, né? E é muito interessante porque eles têm essas identificações mais midiáticas. Então, que tem o carnaval, é bastante importante, mas também é muito importante e cresce de importância a Amazônia. Então, eles vêm para cá e querem ver a Amazônia, então é uma coisa bastante interessante. Ficou um pouco machucada em função de muita notícia de desmatamento e tal, mas a Amazônia é uma coisa que chama muito a atenção deles, futebol é outra, então você tem café, você tem algumas coisas desse tipo, né? Só que tudo isso é muito legal, mas fica no lado muito superficial. Aí o que a gente não consegue, e aí eu diria para você, porque a gente não tem esse plano e não tem essa ação, é de como é que você passa isso que eles admiram para os nossos produtos de valor agregado. Porque hoje a gente tem muito pouco de produto de valor agregado, né? Nós temos muita commodity vendendo para eles, e aí você não agrega valor. Para você agregar valor, você precisa, agregar valor. Que valor é esse? É qualidade, é cuidados com toda a cultura, é uma série de coisas que para isso a gente precisa usar das nossas forças, que eles já conhecem, que são essas forças, para eles é uma coisa bonitinha, uma coisa agradável de ver, torcem pelo futebol e tal, mas como é que a gente passa essas qualidades para os nossos produtos? E esse gap existe. Nós não estamos conseguindo passar ainda. Não é que nós não estamos conseguindo é muito exagerado da minha parte, é que nós não estamos tentando. Nós não temos um plano estabelecido para isso. E leva tempo, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Né? Você precisa fazer um plano estratégico e vai levando. E aí envolver o empresário. O empresário tem que estar envolvido nisso para que ele também haja da mesma forma e possa capitalizar esta informação. Então, também fizemos, e eu estou falando isso por quê? Porque também nós fizemos pesquisas
com empresários árabes, para saber como é que eles veem o empresário brasileiro. Confiam ou não confiam no empresário brasileiro? Podem comprar o empresário brasileiro ou não? Então, o empresário brasileiro tem que estar consciente disso, ver como é que ele agrega valor, porque, sabe, como eu estava te falando, o exemplo da qualidade do carnaval. Isso pode ser expandido para a qualidade produtiva do Brasil. Tá? A própria qualidade inovativa, criativa do nosso jogador de futebol. Isso tem no nosso profissional. Tá? Nós somos criativos, nós somos inovadores, só que isso é visto no jogador de futebol e não nos nossos empresários, tá? Não nos nossos estudantes. Então tudo isso vai fazendo parte que se você vai agregando valor. Então eu acho que os empresários eles podem se beneficiar sim, se eles tiverem essa consciência, se eles tiverem essa informação para utilizar e saber como utilizar. Que é uma outra coisa que eu aponto no livro importante, que é a importância do conhecimento. Você tem que conhecer, você tem que ter a informação, sabe? Porque senão, e conhecer mesmo. Quando eu digo informação, é conhecimento e informação. Porque só a informação não resolve. Se você não transformar isso num conhecimento verdadeiro, que você seja, sabe, que chega numa hora, você passa naturalmente para o seu interlocutor. Não pode ser uma coisa também formal, assim, só que você gravou e sai falando porque te falaram para falar. Porque também isso você não engana ninguém em 2 minutos. Tá? Então isso tem que estar assimilado e passado. Tá? Isso que a gente foi percebendo nas pesquisas, fortemente. Tá? Eles precisam confiar no empresário brasileiro. Se eles não confiarem, eles podem até comprar uma vez, mas não vão criando essa parceria. Perfeito. Um outro elemento que você menciona aí de constitutivo da imagem do Brasil no mundo árabe é a imagem de ser um país amigo, um país com quem os árabes não têm problema. Isso tem fundamento, claro, né, na nossa tradição diplomática, né, que sempre priorizou diálogo, entendimento, convergência. O Dom Pedro já fez as primeiras viagens dele a países árabes internacionais e aquilo já começou a fomentar uma relação quando as relações diplomáticas próprias desses países começaram a se estabelecer com o Brasil. Teve também o episódio da crise do petróleo, que a gente se dispôs a trocar, literalmente fazer um escambo de petróleo por frango, e aí a gente começou assim o comércio de produto halal, de proteína halal, e tudo isso é muito lembrado, né? Mas a gente também teve episódios, inclusive recentes, né, em que essa imagem foi prejudicada por justamente o desconhecimento da importância que o país e as empresas, por extensão, têm de dar à relação com o mundo árabe. Eu me refiro aí especificamente a 2 episódios, a Operação Carne Fraca e a crise da embaixada. Eu queria que você detalhasse o que foram esses episódios, né? Como é que eles impactaram a imagem do Brasil e contasse do esforço que foi necessário para reparar e assegurar com que os fluxos comerciais se mantivessem depois deles. Olha, você tocou em pontos importantíssimos, porque e à medida que esses pontos vão acontecendo, você vai contagiando a imagem do Brasil mesmo, né? Se for um ponto só, um específico, depois não acontece mais nada, então você consegue minimizar. Mas a hora que você vai tendo um atrás do outro, eu já chego lá nos seus 2, mas a hora que você vai tendo um atrás do outro, você vai chamando a atenção para coisas não tão positivas. E aí eles vão pegando, como por exemplo, eu estava numa viagem, depois desses 2 eventos, da Embaixada e da Carne Fraca, estava numa viagem em Dubai com a ministra Tereza Cristina, e a hora que eu chego no hotel, o recepcionista do hotel não era ninguém, nenhum empresário, nada disso. Ele pega o meu passaporte, olha, Brasil, antes falaria do futebol, dessa vez ele perguntou o seguinte: Brasil, quando é que vocês vão parar de queimar a floresta? Então, sabe, antes isso não acontecia, porque ele não prestava atenção nisso, ele estava prestando atenção nas coisas mais positivas, né? Você começa a contagiar, e entra um pouco na tal da diplomacia ampliada.
Mas nos casos específicos, você pegar a carne fraca foi aquela coisa de que a carne brasileira tinha papelão, tem alguma coisa assim, né? Os países árabes, imediatamente, alguns países anunciaram que parariam de comprar do Brasil, não comprariam mais, assim como outros países, não só os árabes, né? Só que isso, e foi de repente, isso mexeria com muita, daria uma parada na produção brasileira, na venda brasileira muito séria, né? E os árabes são muito importantes, e não só por isso, porque tem lá uma reputação que nós temos que estar prestando atenção nela. Então, o que aconteceu? Teve essa reação árabe forte, né? E alguns países já suspendendo imediatamente. Né? E aí, por lado do Brasil, o que nós fizemos? Primeiro, nós fomos procurar informação dentro do Brasil, o que realmente aconteceu. Tá? A carne brasileira tem algum problema ou não tem problema? Né? Vamos tornar isso transparente, vamos olhar. Porque também nessa relação nós temos que olhar para dois lados. Nós temos que olhar para o lado da produção brasileira, claro, é importantíssimo e tal, tem muito emprego envolvido, tem comércio exterior envolvido e tal, mas nós temos que olhar para o lado do comprador também, nesse caso o comprador árabe. E na população árabe. Nós não podemos vender produto ruim para eles. Tem uma responsabilidade aí. Tá? Então, não é uma questão de, nós não podemos deixar que eles parem de comprar. Não, nós temos que fazer com que eles voltem a comprar, desde que realmente a nossa carne seja boa. Tá? Então, o primeiro passo foi olhar para isso e falar assim, o que está acontecendo? Nós podemos defender a carne brasileira ou não? Porque se não puder, se tiver problema, realmente para e vamos tentar arrumar a casa primeiro para depois voltar. Mas aí nós vimos que não, tinha lá problemas, não da carne brasileira, mas problemas lá que surgiram, porque saiu esse boato, saiu essa história. Então aí, primeira coisa, nós chamamos todos os países árabes no Brasil, os embaixadores e tal, e fizemos uma reunião com eles explicando o que estava acontecendo, isso junto com o Ministério da Agricultura brasileiro. Depois, nós fizemos questão de levar o ministro da Agricultura, na época, o Blairo Maggi, para alguns países árabes, para conversar com os responsáveis compradores lá, com outros ministros deles, de abastecimento, de relações internacionais e tal, para ele explicar de viva voz o que é que aconteceu e o que o Brasil estava tomando de atitude. Isso fez toda a diferença. Por quê? Porque o árabe é isso, é olho no olho. Ele quer ver e quer, com isso, reafirmar a confiança que ele tem no Brasil. Porque se ele não reafirma, ele confia muito no Brasil. Mas se ele não reafirma a confiança, ele começa a ter um pé atrás. E é péssimo, né? É meio como você em casa. Você confia muito na sua mulher, ou ela confia muito em você. A hora que você dê uma olhadinha para o vizinho ou para a vizinha, ela fica desconfiada, você fica desconfiado, aí é complicado, você tem que recuperar tudo isso. É muito rápido você perder isso. Então, e assim então eles querem esse olho no olho, eles querem continuar confiando, eles queriam saber exatamente o que estava acontecendo, e aí eles passaram a voltar a confiar e até aumentou a venda de carne para os países árabes. Isso foi um desafio tremendo que nós tivemos, o Brasil teve que enfrentar e que passou por ele e acabou aumentando muito rápido. Tinha uma delegação, inclusive aqui no Brasil, para comprar carne, que tinha falado que ia voltar, porque e ela não voltou. E ela fez do Exército Egípcio. Uma delegação do Exército Egípcio que comprou um volume que não estava previsto eles comprarem. Eles vieram para comprar um X, compraram o X mais Y. Tá? Nesse momento, exatamente nesse momento da carne fraca. Então esse foi um episódio que para nós brasileiros foi uma lição. Tá? Isso tem também, né, na relação. Como eles confiam diplomaticamente, país amigo, e se você começar a somar as coisas, quer dizer, o país que recebeu e recebe árabes de braços abertos, e tal, tudo isso vai somando, e aí dá essa reação de que, opa, então vamos lá, vamos voltar nessa confiança e vai. E eles têm um lado muito interessante, que é a fidelidade. Então, se eles confiam em você, eles são fiéis a você.
Então, mesmo que você tenha um outro fornecedor em um outro país com um valor, um custo que eles pagariam menos, eles podem continuar com você pela confiança que eles têm porque eles realmente sabem que, bom, é uma parceria. Se é uma parceria, eu não vou abrir mão dessa parceria por uma oportunidade spot. Então eu vou manter essa parceria. Tá? Então isso é uma coisa que o empresário também brasileiro tem que saber. Quer dizer, a hora que você ganha confiança, você tem um parceiro para longa data, para longo período. Mas não se acomode por causa disso. Porque também pode perder. E se você perder, não tem volta. Tá? Que foi por isso que nós corremos tanto com a carne fraca. Porque se perdesse, o negócio ficaria muito complicado. Eles passariam a olhar para o vizinho. Tá? Então, mas nesse caso eles não passaram. Outros fornecedores de carne. Outros fornecedores de carne. No caso da embaixada, aí foi um problema pior. Vamos só retomar o que aconteceu efetivamente antes de entrar nessa questão. O que aconteceu é que o Brasil sempre foi muito fiel nessas relações com o mundo inteiro, né, em termos de segue as determinações da ONU e tal. Então o Brasil sempre foi muito neutro nessa disputa de terras lá entre Palestina e Israel e tal, não sei o quê. E tem a embaixada, onde a grande maioria dos países tem a embaixada, que é considerada que é a capital administrativa de Israel, Tel Aviv. E não, o Brasil tem em Tel Aviv. Em Tel Aviv. Isso. E aí eles queriam passar essa embaixada para Jerusalém, né, indo contra a determinação da ONU e tal, e seguindo alguns países que já tinham começado a fazer isso. Tal. Isso deu um ruído na relação com o Brasil, porque levantou uma lebre dizendo assim, bom, será que o Brasil não é tão confiável quanto a gente achava que era? Será que nós vamos poder continuar confiando no Brasil? E foi um aspecto tão interessante, porque a hora que você tem esta preocupação, e aí também nós fizemos pesquisa, e aí nós falamos com embaixadores, brasileiros embaixadores árabes, para ver que repercussão isso poderia ter, como é que isso estava seguindo, e nós chegamos a uma coisa muito, muito mais complexa do que aparentemente estava à tona. Que era, isso estava contaminando os árabes, não era os países, eram os árabes, a população na rua, a população que ia no supermercado. Tá? Eles estavam muito mais atentos a isso e preocupados com isso do que necessariamente os governantes. Tá? Então, teve supermercado, por exemplo, que teve que tirar produtos brasileiros das gôndolas, porque a população falou assim, se você continuar vendendo produtos brasileiros, nós não compramos mais no seu supermercado. Tá? Então isso mostra essa repercussão de uma coisa que contamina absolutamente tudo e contamina toda essa relação. Então aí, voltando para o lado da informação, o que nós defendemos? Nós começamos a defender, mostrar a verdade dessa relação. Como é que é essa relação? De quanto tempo ela vem? Quais os volumes envolvidos nisso? Qual é o volume de população brasileira envolvida nisso? População árabe envolvida nisso? Mostrando que, olha, nós estamos correndo um risco absolutamente desnecessário. Nós estamos nos metendo numa confusão que não é nossa. Tá? Uma briga que não é nossa. Por que nós vamos nos meter numa coisa que nós sempre fomos, tradicionalmente, nós somos neutros, e por que nós íamos escolher um lado, de repente? Para quê? O que isso traria de vantagem? Mas não só no discurso, a gente mostrou isso em números, em fatos. Começou a mostrar isso, mostrar as pesquisas, mostrar essa reação da população árabe, sabe, que isso ia envolver outras coisas, inclusive na relação pessoal. Né? Nós começamos a ver que você começava a ter nas redes sociais preconceitos, um falando mal do outro. Nunca aconteceu isso no Brasil. O Brasil, aliás, é um exemplo disso, né, de convivência entre árabes e israelenses muito boa. E, de repente, nas redes sociais começaram a aparecer pessoas falando mal de árabe, ou do outro lado. Sabe por quê?
Para que nós íamos trazer isso para cá? Né? Então esse foi um caso muito emblemático e que a informação foi fundamental. Sabe, a informação, a divulgação da informação, o tratamento dessa informação, mostrando a verdade das coisas, o quanto nós estávamos correndo de risco. E isso acabou tendo um final que foi bom. Né? Quer dizer, mas foi bom, mas o ruído não deixou de existir. Então é aquilo, será que eu posso mesmo confiar? Tá bom que agora eles não vão fazer, mas será que eles vão fazer amanhã? Esse ruído ficou. Tá? E esse ruído ficou e a concorrência brasileira aumentou. Porque eles, claro, se eu não sei de direito se eu posso confiar, eu vou olhar para o vizinho lá, o país vizinho que faz tão bem quanto eles e pronto, não preciso ter essa fidelidade toda. Novamente, parabenizamos o Dr. Hopens Hanoun, o ex-presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, pelo lançamento do seu livro Brasil e Mundo Árabe, Negócios, Marketing e Diplomacia Econômica Ampliada. E desejamos boa sorte e muito sucesso para você. Sempre seja bem-vindo na sua Rádio Internacional do Egito em português. هنا القاهرة. Caros ouvintes, no dia 13 de fevereiro de cada ano, o mundo comemora o Dia Mundial do Rádio, este meio de comunicação que desempenhou um papel principal na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, durante mais de um século, especialmente na divulgação da cultura, consciência e o pensamento. Por esta data comemorativa, a Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter esta entrevista com um de nossos caríssimos ouvintes brasileiros, um dos grandes amantes do rádio e da Rádio Cairo, nosso querido ouvinte Eduardo Ferreira. Olá, Eduardo. Bem-vindo na sua Rádio Cairo. Vamos ouvir agora a sua entrevista. Feliz Dia do Rádio e sempre viva nossa Rádio Cairo, equipe e ouvintes. Agradecemos muito ao nosso querido amigo assíduo Eduardo Ferreira. Sempre seja bem-vindo na sua Rádio Internacional do Egito. Parabéns pelo Dia Internacional do Rádio. هنا القاهرة. Olá, caros amigos e ouvintes da Rádio Cairo Internacional, a voz do Egito. Me chamo Eduardo da Silva Ferreira, sou brasileiro da cidade de Contagem, estado de Minas Gerais, e sou radioescuta e ouvinte assíduo da Rádio Cairo em português. Tenho como passatempo, nos meus momentos livres, ouvir o rádio, e com o intuito de absorver conhecimento e fazer novas amizades. E por ocasião da celebração e comemoração do Dia Mundial do Rádio, que será no dia 13 de fevereiro, irei fazer um relato de como eu me ingressei nesse fascinante mundo do rádio e da sua importância na minha vida. E acredito também que seja algo semelhante com a experiência de muitos dos ouvintes. O rádio é considerado o eterno companheiro de todas as horas, um importante veículo de comunicação que tem desempenhado um papel fundamental na vida das pessoas. E quanto a mim, não foi diferente, pois desde criança fui apegado ao rádio. Lembro-me que quando eu tinha 10 anos de idade, fui presenteado pelo meu pai com um pequeno receptor de rádio, o qual não durou muito tempo de vida, devido à curiosidade e ao tentar entender o seu funcionamento. Algumas indagações me intrigavam, como por exemplo, como o rádio consegue falar? E de onde saíam aquelas vozes e as músicas? Que algo mágico acontecia ali, mas o que era incompreensível naquela época, para o meu entendimento. O fato é que, ao abrir o aparelho receptor de rádio para matar a minha curiosidade, a princípio fiquei sem resposta, sem entender, na verdade. Porém, mais tarde, na minha adolescência, passei a entender e compreender o que é o rádio. Tinha de tão fascinante e curioso dentro. Na verdade, são peças
interligadas, denominada transistor, diodo, capacitor, antena e alto-falante, entre outros, que juntas fazem funcionar e dá vida ao rádio. Aí passei a compreender o rádio e ainda continuava a despertar minha atenção. Certa vez fui influenciado através de uma revista eletrônica a qual incentivava os leitores a ouvir emissoras de rádio internacional, de ondas curtas, com o objetivo de conhecer novas línguas, países, cultura e fazer amizade. E quando me dei por mim, já estava cruzando os mares e continentes, na caça das rádios internacionais. O rádio me ajudou e ainda continua me ajudando, pois tenho aprendido muitas coisas boas, principalmente geografia, língua, cultura, história, conhecimento e fazendo novas amizades. O rádio cumpre o seu papel, conectando as pessoas, levando mensagem, música e entretenimento. Muitas pessoas me perguntam qual será o futuro do rádio, e sempre digo a elas: o rádio continuará a ser uma importante mídia, mesmo no mundo digital em que estamos vivendo, e que não será substituído, mas sim adaptado às novas formas e plataformas de comunicação, e se reinventará constantemente. Nesse dia tão especial de comemoração do Dia do Rádio, gostaria de parabenizar a todos os profissionais da Rádio Cairo pelo exímio trabalho profissional que exercem através do rádio. São eles os locutores, repórteres, diretores, supervisores e a equipe técnica, pois sem o trabalho de vocês não existiria o rádio como uma voz de comunicação. Parabéns a todos e um feliz Dia do Rádio. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa Sua Voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel Dessouki e na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. هنا القاهرة